Paz, Senhor, irmãos. Os irmãos estão bem? Amém? É bom estarmos aqui para louvar o nome do Senhor, para engrandecê-lo. Ele é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Amém? Está um dia de calor, mas é natural no Algarve fazer calor nesta altura. Gostaria de compartilhar convosco alguns pensamentos breves e simples sobre o toque de Jesus. E gostaria de fazer a primeira leitura em Marcos, capítulo 10, do versículo 13 ao versículo 16. Os irmãos podem ir acompanhando. Irá ser projetado. Marcos 10, versículo 13 até ao versículo 16. E diz assim: E trazia-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, impondo-lhes as mãos, ou tocando-os, os abençoou. Tocar nas pessoas. Jesus costumava tocar nas pessoas. Nem todas as pessoas gostam de ser tocadas, nem todas se sentem bem com isso. Quem dos irmãos gosta de ser tocado? Quem é que fica incomodado? Ficam incomodados quando alguém vos toca? Não? E quando vocês tocam em alguém, sentem que as pessoas ficam incomodadas? Há pessoas que ficam incomodadas, outras ficam irritadas, outras ficam constrangidas. Eu lembro-me que onde eu trabalhava, na loja onde trabalhava, havia uma senhora, uma cliente nossa, já com uma certa idade. Eu estava deste lado do balcão, ela daquele, mas tinha a mão em cima do balcão e ela punha a mão no braço e ia falando: Oh menino, mas isto. Nem todos gostamos às vezes de ser tocados, sentimos um pouco incomodados, constrangidos por ser tocados pelos outros. Mas, da mesma forma que há imagens que valem por 1000 palavras, da mesma forma há toques que conseguem substituir palavras. Um toque no ombro, uma palmadinha nas costas. Pode dizer: estou aqui por o que for preciso. Não te preocupes, vai ficar tudo bem. Fizeste bem. Continua. Força. Não desistas. E às vezes basta um toque para transmitir essa expressão, essa palavra. E tudo isto pode ser demonstrado através de um abraço, pode ser demonstrado através de uma palmadinha nas costas, uma mão pousada no ombro, uma mão pousada no braço, etc. Voltando à palavra, Jesus, ele tocava nas pessoas. E entre os vários motivos que levavam as multidões a seguir Jesus, estão 2 motivos. Mateus capítulo 14, versículo 35 e 36. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Um dos motivos que as multidões, entre os vários, que as multidões seguiam Jesus era para tocar em Jesus. Notem que aqui eles não queriam tocar, bastava tocar na orla do vestido de Jesus, para que eles recebessem uma bênção. E a Bíblia diz que todos os que tocavam ficavam sãos. Outra razão é porque queriam ser tocados por Jesus. Quando tocavam em Jesus, algo acontecia. Havia mudança,
havia cura, havia transformação. Quando Jesus tocava, acontecia a mesma coisa. Havia mudança, havia transformação, havia cura. O toque de Jesus era diferente do toque das outras pessoas. Quando alguém tocava no outro por alguma razão, nem que fosse para consolar, podia não fazer diferença. Mas quando Jesus tocava, fazia toda a diferença. Quando Jesus falava, fazia toda a diferença. Amém? Então, Mateus capítulo 8. Podemos ver alguns exemplos do toque de Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 3. No versículo 2 diz: Veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Versículo 3. Jesus estendeu a mão e o tocou. Quero ser limpo. E ele ficou logo limpo da lepra. Então o que podemos dizer que é o toque purificador? O homem estava impuro por causa da lepra e a lepra impedia que ele se aproximasse da família, impedia que ele se aproximasse da sociedade, impedia que ele entrasse no templo, que ele cultuasse. Mas depois que Jesus o tocou, ele foi restaurado. Amém? Ele foi purificado, ficou limpo. Mateus capítulo 8 ainda, versículo 15. No 14 diz assim: Jesus entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo em febre, 15, e tocou-lhe a mão e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E nós sabemos que a febre, às vezes, em certo grau, quando é muito alta, ela provoca alucinações. Não dizemos coisa com coisa. Poderia ser esta situação da sogra de Pedro. Então podemos dizer que aqui, neste caso, foi o toque aquietador. O toque que traz calma, traz quietude, tranquilidade. A sogra de Pedro ficou curada, restabelecida. Levantou-se e serviu-os. Mateus ainda, capítulo 9. E há vários exemplos do toque de Jesus na Bíblia. Versículo 29 e versículo 39, 29 e 30. Então ele tocou os olhos deles, dizendo: Sejas-vos feito segundo a vossa fé. Se nós lermos o 27, diz: Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. 28. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Então, tocou os olhos deles e dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os seus olhos se abriram. Jesus, porém, os advertiu com energia, dizendo: Cuidado para que ninguém saiba. Os seus olhos se abriram após o toque de Jesus. Podemos dizer que o toque iluminador tirou aqueles homens das trevas em que eles viviam, porque eles não viam, e trouxe-os para a luz. Eles passaram a ver, passaram a poder se mover e fazer as coisas normalmente, sem estar sujeitos nem dependentes de outros. Aleluia. Mateus capítulo 17. No versículo 5, Mateus 17 fala-nos da transfiguração de Jesus. Jesus levou os discípulos até ao monte, ele se transfigurou e eles viram Jesus falando com Elias e Moisés. No entanto, no versículo 5 diz: Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. 6.
Os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Estavam presenciando algo diferente, algo sobrenatural, algo que nunca tinham visto. Então ficaram com medo, atemorizados. Versículo 7. E aproximando-se Jesus, o que é que ele fez? Tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Então temos aqui, podemos dizer, o toque que traz segurança, o toque que tira o medo, o toque assegurador de Jesus. Aleluia. E Mateus capítulo 10. Mateus 10, peço perdão. Marcos capítulo 10. O toque abençoador de Jesus. Deixai vir a mim, versículo 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque das tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como criança, de modo ou de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Tomando-os nos braços, tocando-os, impondo-lhes as mãos, tocando-os, as abençoou. O toque abençoador de Jesus. Então nós vimos que conforme as situações, ainda que diferentes, Jesus tocou e resolveu as situações, resolveu os problemas, normalizou aquilo que não estava bem. Mas alguém pode dizer assim: oh Isaac, espera aí, mas isso passou-se quando Jesus estava cá no mundo. Isso passou-se quando Jesus era de carne e osso. Isso passou-se quando Jesus podia chegar e tocar. É verdade. Passou-se na altura em que Jesus estava cá no mundo. Passou-se na altura em que Jesus era de carne e osso. Passou-se na altura em que os discípulos, as pessoas, podiam chegar-se até ele e tocar nele. Mas a Bíblia nos mostra 3 coisas. Primeira coisa que a Bíblia nos mostra: Jesus não está morto. Amém? Jesus não está morto. Lucas capítulo 24, e não vamos ler as passagens todas, porque nós encontramos esta passagem em Lucas, encontramos em Mateus 28, encontramos em Marcos 16, encontramos em João capítulo 20. Mas podemos ver Lucas capítulo 24 e versículo, não vamos ler todos, do versículo 1 ao versículo 12, temos a narração da ressurreição de Jesus. Mas podemos ler do versículo 1 até ao versículo 6, por exemplo. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, as mulheres, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Não acharam o corpo do Senhor Jesus. 4. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? O corpo não estava no sepulcro. E eles lhe disseram: por que vocês estão à procura do vivo entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda na Galileia. Então a primeira coisa que as Escrituras nos mostram é que Jesus não está morto. Jesus está vivo. Aleluia. Lucas capítulo 24, do versículo 13 até o 35, nós encontramos a descrição de 2 homens que vão a caminho de Emaús. E a certa parte do caminho alguém se junta a eles e vai conversando com eles. Então, mas o que é que vocês conversam? O que é que se passa? Então não sabes?
as coisas que aconteceram nos últimos dias. Eles contaram-lhe: Jesus, ele foi morto, aconteceu, e a pessoa que se juntou a eles começou-lhes a explicar as Escrituras. Até que chegaram ao lugar para onde iam e eles: fica connosco, não vais embora. Jesus fica com eles, era Jesus. E quando vão para comer, no partir do pão e na ação de graças, eles reconheceram que era Jesus. Jesus apareceu a estes dois homens. Jesus não está morto, mas ele está vivo. Aleluia. Então esta é a primeira coisa que as Escrituras nos mostram. Jesus está vivo. Também um bocadinho mais nos versículos adiante, do 36 ao 49, mostra-nos que Jesus aparece aos discípulos. Segunda coisa que as Escrituras nos mostram, Lucas capítulo 24, versículo 50 a 53. Então Jesus os levou para fora. Olha aquela tradução. E levando-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. Jesus estava presente no meio deles. Jesus estava vivo. Aleluia. Versículo 51. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. 52. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Amém. Segunda coisa que as Escrituras nos mostram é que Jesus está no céu. Aleluia. Primeira, Jesus não está morto, está vivo. Segunda, Jesus está no céu. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Em Atos, quando Jesus é levado ao céu, aparecem dois varões que dizem: por que vocês estão olhando para cima? Aquilo que foi recebido no céu há de vir como para o céu o vistes ir. Então Jesus, ele está no céu. Aleluia. Terceira coisa que as Escrituras nos mostram, encontra-se em Hebreus, capítulo 13 e versículo 8, que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Jesus não está mais em carne e osso no nosso meio, mas Ele está vivo, está no céu, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quer dizer que Ele tem o mesmo poder para operar como operava. Aleluia. Perante estes factos, Jesus continua a poder operar da mesma maneira, mas numa escala muito mais abrangente, pois agora Ele não está limitado ao tempo e ao espaço, como estava com o seu corpo na terra. Se algo nos torna impuros, Ele tem poder para nos purificar. Aleluia. Os irmãos acreditam? 1 de João, capítulo 1 e versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia. Ele é fiel para nos purificar de toda a injustiça. Muitas vezes as preocupações, e nós temos-las, e às vezes não são poucas, as lutas da vida, e às vezes parece que são mais pesadas, mais duras do que aquilo que podíamos suportar, podem nos deixar ansiosos, abatidos, podem nos deixar inquietos, podem nos deixar vendo os problemas maiores do que eles são, e às vezes nós temos essa tendência. O problema é deste tamanho e nós vimos-lo deste tamanho. Em vez de tomarmos uma posição otimista do copo meio cheio, tomamos uma posição pessimista do copo meio vazio e vimos as coisas maiores do que elas realmente são.
E às vezes temos a tendência de nos esquecer. Os problemas são grandes, mas o nosso Deus é maior que os problemas. Amém? E estas situações às vezes podem nos deitar abaixo e até trazer-nos problemas a nível emocional e psicológico. No entanto, não podemos esquecer aquilo que está escrito no Salmo 46 e no versículo 10. E Salmo 46, 10 diz: aquietai-vos, tenham calma, tranquilizem-se, não andem de um lado para o outro. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabemos que o Senhor é Deus. Amém? Temos essa percepção e essa certeza em todas as situações da nossa vida? É bom que tenhamos. Em todas as situações. Porque às vezes as situações vêm assim de repente e parece que esquecemos que Ele é Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Aquilo que vem à nossa vida é com a permissão dEle. Mas Ele está no controle de todas as coisas. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Ser exaltado entre as nações, ser exaltado sobre a terra. O Senhor é Deus, não há outro como Ele. E Ele tem poder para nos consolar, amém? Ele tem poder para nos fortalecer, amém? E Ele tem poder para nos tranquilizar também. E às vezes o nosso coração precisa também de ser tranquilizado. Às vezes ficamos num bate-bate mais acelerado do que devia, por causa das circunstâncias. Mas Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou eu que estou no controle de todas as coisas. Jesus, durante o seu ministério, disse que iria enviar outro Consolador. Ele assim o fez. Está lá em João, capítulo 14, que Jesus promete que quando subir para o céu, iria enviar outro Consolador para estar com eles para sempre. Porque é Ele que ilumina o nosso entendimento, a nossa vida, o nosso espírito. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aleluia. E é Ele que é a luz verdadeira. É a luz que ilumina a todo aquele que nele crê. Traz luz ao nosso entendimento também para compreendermos as Escrituras. Traz luz ao nosso entendimento para compreendermos quem Ele é e o que Ele fez por nós. Aleluia. É Ele que nos dá segurança em meio às tribulações. E Jesus, em momento algum, disse que não teríamos tribulações. Pelo contrário, Jesus disse que iríamos ter tribulações. Mas também nos disse outra coisa. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos ler este versículo. João capítulo 16 e versículo 33. Tenho-vos dito isto para que a mim tenhais paz. Se nós tentarmos compreender este versículo, tenho-vos dito isto para que a mim tenhais paz. Jesus está a transmitir paz aos discípulos. A mim tenhais paz. Mas depois de tranquilizá-los, Ele lança um problema, por assim dizer. No mundo tereis aflições. Então, primeiro a paz, mas depois vem a aflição. Mas Ele não queria que os discípulos e não quer que nós andemos preocupados em demasia. Por isso Ele disse a seguir: mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. E nós vencemos com Ele. Amém? Não por nós próprios, nossas forças não dão para isso. Mas nele somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Então é nele que nós vencemos. Aleluia. Então é Ele que nos dá segurança em meio às tribulações. Às vezes Ele tira-nos as tribulações. Tira-nos da tribulação. Outras vezes
A tribulação, temos que passar pela tribulação, mas Ele passa connosco. Passa ao nosso lado. E certos momentos até nos leva ao colo. Mas Ele promete estar connosco cada dia. Aleluia. É Ele que nos liberta do pecado. É Ele que nos liberta daquilo que nos oprime. É Ele que nos abençoa. É Ele que nos cura. É Ele que nos restaura. É Ele que nos renova. É Ele que nos toca. O toque de Jesus. Ele que nos cura fisicamente, mas Ele também cura aquelas feridas interiores. Aquelas feridas que não se veem. Aquelas que muitas vezes só nós é que sabemos e às vezes não damos bem por elas. Ele tem poder para ir lá e tocar nessas feridas e sará-las. Porque Ele levou sobre Ele as nossas dores, as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras somos sarados. Aleluia. As multidões seguiam Jesus para vê-lo, seguiam Jesus para ouvi-lo, deixavam tudo para estar perto dele, para tocá-lo, como já vimos. As multidões queriam tocar em Jesus, nem que fosse só na orla do seu vestido, na esperança de receber uma bênção da sua parte. E muitos a recebiam. Aqueles que tocavam, que conseguiam se arrastar, conseguiam chegar lá e tocar na orla do vestido de Jesus, as Escrituras dizem que todos os que o faziam eram curados, recebiam a bênção de Jesus. Mas também seguiam Jesus para que Jesus os tocasse. E as Escrituras também dizem que todos aqueles em quem Jesus tocava, eles eram curados, eram sarados, eram transformados. Então, por aquilo que nós percebemos, Jesus nunca se negou a tocar fosse quem fosse. Só não terá sido tocado por Ele quem não foi ao seu encontro e quem não se aproximou o suficiente de modo a ser tocado. Concordam? Só não foi tocado por Ele quem não foi ao seu encontro, quem ficou em casa, e quem não se aproximou o suficiente para ser tocado. Pergunta, para nós respondermos a nós próprios. Estamos nós nos aproximando suficientemente perto ao ponto de deixarmos que Ele nos toque? Será que estamos nos aproximando suficientemente perto? Quando Jesus esteve no mundo, Ele só conseguia tocar em quem se aproximava à distância de um braço. Ele hoje pode tocar a qualquer distância. Mas será que no nosso coração estamos nos aproximando o suficiente para que Ele faça isso? Nosso propósito em vir esta tarde aqui. Viemos cumprir mais um domingo, descarregar a nossa consciência porque viemos ao culto? Ou será que viemos para tocar em Jesus como a mulher do fluxo de sangue? Ela tentou passar despercebida. Será que viemos na intenção de tocar nas vestes de Jesus e sair sem Ele dar por isso? Mas Ele dá por isso. Ou será que o nosso propósito é vir ao ponto de nos aproximarmos dele o suficiente para deixar que Ele nos toque? Então, queria lançar um desafio. Vou pedir que fiquem em pé.
os que puderem. E o desafio é, fechem os vossos olhos. E nesta tarde, digam ao Senhor, Tu és aquele que podes tocar em todas as áreas da minha vida. Não sei qual é a necessidade de cada um, se é a nível de trabalho, se é a nível de família, se é a nível financeiro, se é a nível de outra área qualquer da vossa vida. Jesus, Ele sabe e Ele conhece qual é a necessidade. Então podemos dizer ao Senhor, Senhor, estou diante de Ti, tal como sou. Tu me conheces e se quiseres podes tocar-me. Nesta tarde possamos fazer esta oração diante do nosso Deus. E nos breves momentos, cada um de nós, cada um de vós, vamos conversar um pouco com o nosso Deus. Deixando que Ele nos toque, pedindo que Ele nos toque no nosso problema, na nossa dificuldade, na nossa vida, em cada área. Aleluia, glória ao Teu nome, Senhor. Entretanto, peço ao grupo de louvor que suba. E há um corinho que eu penso que eles sabem, que é, dá-me mais um toque, Senhor. Não? Há um corinho pequenino que diz, dá-me mais um toque, Senhor, da Tua presença e amor. Eu sei que não mereço, mas tudo a Ti ofereço. Oh, dá-me mais um toque, Senhor. Então, enquanto eles vão cantando baixinho, 2 ou 3 vezes, nós vamos continuar em espírito de oração, deixando que Deus toque nas nossas vidas. Pai de amor, louvamos o Teu nome, damos-te graças, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque não há outro como Tu. Aleluia, glória ao Teu nome. Nesta tarde, Senhor, tens vindo à Tua casa, Senhor, tal como somos, tal como estamos, com nossas falhas, com nossas fraquezas, Senhor. Tu nos conheces melhor do que ninguém. Sabes, Senhor, aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos, Senhor. Também sabes, Senhor, o que nos leva, Senhor, muitas das vezes, Senhor, a não nos aproximarmos de Ti, Senhor, o suficiente para que Tu nos toques. Mas nesta tarde, Senhor, queremos deixar cair, Senhor, todas as barreiras, deixar cair tudo aquilo que possa, Senhor, impedir, Senhor, nos aproximarmos de Ti, Senhor. E pedir, Senhor, que nos toques, Senhor, com a Tua graça, nos toques com o Teu poder, nos toques, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Aleluia, glória ao Teu nome, Senhor. Nesta tarde, Senhor, toca em cada vida, Senhor. Toca, Senhor, restaurando, renovando, curando, Senhor. Pai de amor, Tu que conheces todas as coisas, opera, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, para o bem-estar do Teu povo, Pai. E assim, Senhor, nós entregamos, Senhor, tudo nas Tuas mãos. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Tu és bom e não outro como Tu, Santo Deus. Aleluia. Dá-me mais um toque, Senhor, da Tua presença e amor. Eu sei que não mereço, mas tudo a Ti ofereço. Oh, dá-me mais um toque, Senhor. Dá-me mais um toque, Senhor, da Tua presença e amor. Eu sei que não mereço, mas tudo a Ti ofereço. Oh, dá-me mais um toque, Senhor. Aleluia, glória ao Teu nome, Senhor. Se nós podemos ficar.